Boa tarde, pessoal. Vamos falar agora sobre a defesa do TCC de vocês. Uma das questões que nós temos que conversar é como fazer a apresentação, como que ocorre a apresentação e que postura vocês precisam ter durante todo o processo, tá? Então essa é a nossa aula 11 e nossa última aula que vai tratar sobre agora a etapa final, que é a defesa. Bom, a primeira questão que nós temos que tratar é como que vocês vão organizar a apresentação em PowerPoint. Normalmente, a gente usa o seguinte cálculo, um slide por minuto. Se você vai ter 10 minutos de apresentação, você tem que ter 10 slides. Então, fazendo uma apresentação de 10 minutos, vocês vão reservar o slide 1 para título, nome do aluno, nome do orientador, o polo. Então vai ser a apresentação inicial e vocês, na hora de apresentar, vocês têm que falar, o título do nosso trabalho é tal, eu sou fulano, aí o outro se apresenta, eu sou ciclano, nosso orientador é fulano de tal, polo, tal. Os slides 2 e 3 vocês vão usar para fazer a introdução do trabalho. E vocês vão contar qual foi a motivação desse trabalho, qual foi a abordagem inicial que vocês tiveram, por que o interesse em fazer esse trabalho, tá? Então, vou fazer uma introdução e dizer qual que é o grande problema e qual foi o objetivo do trabalho a ser tratado. Reservem um slide para contar a metodologia. Então, vejam, vocês vão ter que resumir toda a metodologia que vocês utilizaram em um slide. Então, vocês vão ter que trabalhar as informações necessárias. Olha, utilizamos uma escola, utilizamos um município, fizemos entrevistas, fizemos um questionário. Vocês vão contar nesse slide como foi a metodologia utilizada, inclusive a metodologia de análise dos dados, tá? No slide 5 e 6, vocês vão apresentar os resultados encontrados. Então, o que vocês encontraram de resultados, e podem colocar figuras, gráficos. Eu não aconselho vocês colocarem tabelas. O que vocês precisarem contar sobre tabelas, vocês façam um resuminho, coloquem os números digitados, mas não coloquem tabelas. Do slide 7 a 9, então 7, 8 e 9, vocês vão reservar para discutir os dados, fazer considerações, fazer as conclusões, ou seja, que interpretações vocês tiveram a respeito desses dados e concluir todo o trabalho, para que no slide 10, que é o último, vocês coloquem um agradecimento. Não esqueçam de agradecer a banca. E primeiramente gostaríamos de agradecer a banca, fulano, 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 por aceitar participar dessa avaliação. Aí agradeçam as instituições, agradeçam as pessoas que ajudaram a realização do trabalho. Nesse momento pode usar a parte de agradecimento à família, a parentes, agradeço ao público que está ali presente, né? Então é interessante vocês fazerem essa organização, que aí vocês vão ver que vocês dificilmente vão extrapolar o tempo destinado à apresentação, tá? Normalmente quando você tem 10 minutos de apresentação, quando faltar 1 minuto, a pessoa vai avisar, falta 1 minuto. E se vocês por um acaso estiverem lá no slide 4, vocês vão deixar de contar todo o resto, porque vocês ainda estão lá no slide 4 depois de 10 minutos de apresentação. Isso não pode acontecer, tá ok? Bom, vamos escolher os temas e as cores de apresentação. Eu anexei junto a esta aula uma videoaula que ela é um pouquinho mais demorada, de 20 minutos, em que ensina como colocar cor, como colocar tamanho, mudar a letra. Então, é um vídeo muito interessante, eu sugiro vocês assistirem, principalmente quem não tem muita familiaridade com o PowerPoint. E tem também umas dicas muito legais para quem já conhece o PowerPoint, é melhor ainda, tá? Não deixem de assistir esse vídeo aqui para vocês pegarem dicas de como pegar o layout da apresentação, não ficar só um texto branco e preto sem atrativos, tá ok? Bom, algumas dicas importantes. Vocês precisam, em cada slide que vocês fizerem, usarem frases curtas, até 6 palavras. Isto significa
que não é pegar um parágrafo inteiro do seu trabalho e colar ali no slide. Você vai ter que fazer um resumo, utilizar palavras-chave e números que são importantes para trazer a informação. Lembrem, vocês não precisam ler o texto. Se vocês colocam algumas palavras-chave, aquela palavra-chave vai ser o gancho para você falar sobre o assunto. Então vocês vão ter que escolher quais são as informações mais importantes a serem ditas, escolher que palavras representam essa informação e formar frases bastante curtas. Não precisa ser uma única frase, você pode ter 2, 3 frases. Vejam, esse mesmo slide, esse slide que eu estou utilizando, ele está usando 3 grandes frases principais com algum detalhamento. Então vocês vejam que eu tratei em diferentes níveis. Use frases curtas, é um título com uma explicaçãozinha. Use figuras, uma explicaçãozinha. Não use animações, uma explicação. Vocês podem usar esse tipo de recurso. Coloque uma frase curta de até 6 palavras e coloquem 2 ou 3 informações chaves. Vocês vejam que eu estou falando, eu estou usando só essas informações chaves. Use figuras, ilustrações, gráficos, elas são muito importantes para ilustrar o seu trabalho. E sempre coloque uma legenda nessas figuras, para que as pessoas não fiquem confusas que tipo de figura é aquela. Não usem animações e nem tabelas. Sabe aquelas animações que mudam um slide para o outro, girando, vindo de cima para baixo? Não usem essas animações. Isso come tempo da sua apresentação. Ou mesmo aquele tipo de apresentação que vai liberando uma letra por vez. U, S, E, F, R, A, S, E, S. Quer dizer, até aparecer esse título aqui, você gastou 1, 2, 10 segundos. Esses segundos serão importantes para a sua apresentação. Lembre-se, vocês só têm 10 minutos para apresentar. Então, não usem animações e também não usem tabelas. A tabela, ela é um conjunto muito grande de dados e normalmente numa apresentação você quer falar só sobre 1 ou 2 dados. Então pegue aquele dado, é um número de 30 a 40%, escreva no seu slide 30 a 40% e não precisa colocar a tabela. A tabela está lá no seu TCC. Quem quiser olhar o seu TCC vai ter acesso à tabela toda, tá ok? Sobre a apresentação, é muito importante vocês treinarem a apresentação para vocês calcularem o tempo que vocês estão utilizando. Então, não só treine para você mesmo, como apresente para outras pessoas. Quando você apresenta o seu trabalho para uma outra pessoa, pode ser para sua mãe, para o seu irmão, para marido, esposa, essa pessoa, como ela não está a par do trabalho, ela vai te ajudar a escolher as melhores palavras e termos, porque ela vai falar, não entendi isso que você falou. Então você se vê obrigado a contar de um jeito diferente e mais claro, tá? Vejam, para vocês calcularem o tempo, é importante vocês dividirem também esse tempo proporcionalmente, pelo número de slides. Então, se você tem lá um slide de metodologia, e você vai gastar um tempo enorme falando de metodologia, você está usando o tempo desproporcionalmente. Porque se você só tinha um slide, era para você falar 1/10 do tempo, né? Resultado, você tem 2 slides e discussão tem 3 slides. Então isso quer dizer que você tem que usar proporcionalmente esse tempo, tá ok? Agora, quando você tiver uma tabela ou uma figura, se vocês optam por colocar uma tabela ou uma figura, se você tiver que mostrar, não faz só aquele, ó, tá aqui, ó, então tá ali. Vai ali e aponta, ó, é nesta tabela aqui, nesta figura, vocês estão vendo esta curva? Ela mostra que o dado está crescente ou decrescente. Então vocês apontem realmente o que vocês tiverem que apontar. Se vocês tiverem que apontar alguma coisa na apresentação, tentem levar um apontador digital, ou leve uma varetinha, ou vai direto com o dedo e aponta lá no local, no quadro branco, tá ok?
mas não fiquem naquela apresentação genérica que vocês têm que mostrar uma questão e fica falando, ó, nesse gráfico, e você está a 3 metros de distância do gráfico e a pessoa não tem a mínima ideia que você está querendo apontar. Não façam isso porque é perda de tempo e não vai chegar ao seu propósito, que é explicar para as pessoas, tá ok? Bom, sobre a defesa. Qual é o seu papel ali durante o processo da defesa? Vocês têm que apresentar o seu trabalho ao público. A apresentação vai ter que ser em dupla. Isso quer dizer, você tem que apresentar o seu trabalho e vai ter hora que um está falando e o outro não está falando. Vejam, enquanto um estiver falando, aqui ó, aqui tem uma figura, dois apresentando um trabalho. Enquanto um estiver falando, evitem do outro ficar de bracinho cruzado, mão cruzada. Tentem, mesmo que seja uma expressão corporal, estar voltado para o público. Não fique de lado, não fique de costas, né, durante a apresentação. Pensem que você está em dupla, quem está falando é um, mas o outro também ali está sendo julgado a todo momento pela banca, tá? O papel de vocês vai ser não só apresentar o trabalho, como também responder as perguntas. Então, quando vocês estiverem respondendo, sejam bem claros, objetivos. Vamos supor que um dos dois da dupla comece a responder, mas não explicou tão bem. O outro pode vir e complementar. Aí vocês sejam elegantes e falem, bom, complementando o dado que o meu colega acabou de falar, blá, 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 blá. Entendeu? Vocês usem esse momento de transição entre um e outro sem problemas. Agora, se houver uma dúvida, que a pessoa fez uma pergunta e vocês não têm a mínima ideia, não tentem enrolar. Falem, olha, realmente eu nunca parei para pensar nisso. Eu não sei, eu estou na dúvida. Realmente eu não sei. Sejam honestos, não enrolem, porque a banca ela vai saber se você está mentindo, tá ok? Qual vai ser o papel da banca? Ela vai assistir a sua apresentação e vai te arguir, vai fazer perguntas. Essas perguntas podem ser individuais ou em grupo, tá ok? Individuais ou em grupo. E isso vai depender lá na hora da banca, como que ela vai optar por fazer as suas perguntas, tá? E saibam, a banca ela já leu o seu trabalho, então ela já tem uma pré-avaliação sua, né, de vocês dois. Agora, muito da nota que vocês vão receber, ela é obtida lá durante a defesa, porque às vezes durante a leitura o texto não ficou tão claro, mas na hora da apresentação vocês conseguem sanar todas as dúvidas e a pessoa fica bastante satisfeita, tá? A plateia que está lá, que são outros alunos ou parentes, amigos que tenham ido assistir seu trabalho, eles não conhecem seu trabalho. Então, muito da sua apresentação é para alcançar esse público. Sejam claros, sejam simples, tá? Eu vou dar um exemplo aqui nessa figura. Vejam a quantidade de texto que está projetada nessa apresentação. Vocês estão vendo? É uma quantidade imensa de texto. Esse tipo de apresentação, a pessoa ou ela vai ter que ler, ou ela vai ter que ignorar esse texto todo. Então vejam, para que você vai colocar um texto na sua apresentação que ninguém vai ler? Ninguém vai ler porque não dá tempo. Você não vai ler porque também não tem sentido você fazer leitura do slide. Então, evitem de ter textos assim enormes. Usem palavras-chave, usem tópicos, ok? Bom, sobre a postura. É muito importante a imagem que vocês vão mostrar ali durante o processo da defesa. Então, escolham uma roupa discreta, elegante, arrumada. Não precisa ser chique, não precisa ser salto alto, não precisa ser uma roupa cara, mas uma roupa elegante, os homens com uma camisa, uma camiseta, uma calça e um sapato. As mulheres podem ir de vestido, de calça.
Mas olha, não usam decotes, roupas curtas, shorts, chinelo, boné, camiseta regata, nem homem nem mulher, evitem isso, tá? Eu acho que é uma postura um pouco mais discreta, mais elegante, não usem cores muito fortes, porque o foco ali no momento é o TCC, não é um desfile de moda e menos ainda não é a beira da praia ou um barzinho, tá ok, gente? Sejam bastante discretos e elegantes. Quanto à postura, seriedade, a tratar a sua apresentação com seriedade não quer dizer ser sério. Você pode ser bem-humorado, pode ser alegre, mas com seriedade, sem brincadeirinhas, sem piadinhas. Respeitoso, demais respeitoso com a plateia, respeitoso com a banca e respeitoso com o seu amigo que está apresentando contigo. Se porventura ele falou algo que não está correto, você pode interceder e falar assim, dá licença, só complementando, blá 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 blá. Entendeu? Sejam respeitosos. Tenham o máximo de calma possível. Tentem controlar esse nervosismo, porque o nervosismo ele é ruim, tanto para vocês falarem, quanto para vocês pensarem, né? Sai coisa toda atrapalhada. Tentem ser calmos. Imagina que vocês estão ali simplesmente para apresentar o seu trabalho, o que você fez, não tem motivo nenhum para vocês ficarem nervosos com receio, tá ok? E não sejam displicentes no processo da defesa. Sentar à mesa, colocar a mão no bolso, falar gíria, braço cruzado, risos altos, piadinhas, não usem esse tipo de comportamento, tá, gente? Tem que mostrar que ali é um momento sério de apresentação de um trabalho acadêmico, tá ok? Bom, por fim, vamos falar sobre a apresentação de vocês que está sendo em dupla. Vocês têm que se preocupar com algumas questões, vocês têm que conversar entre vocês, dupla, como se apresentar. Os dois têm que sempre se posicionar à frente, tá? Não fique um de costas para o outro e não fiquem de costas para a plateia. Organizem a apresentação de modo que cada um vai apresentar uma parte. Então vocês podem definir o seguinte: um fala introdução e resultados, outro fala metodologia e a discussão, e na hora das conclusões vocês dividem, cada um fala um pouco. Assim mostra o quanto que vocês dois estão inteirados, né? E o agradecimento, cada um pode falar um pouquinho também. Mostrem que os dois conhecem o trabalho. Os dois entendem de tudo. Um pode complementar a informação do outro, desde que vocês não fiquem falando um em cima do outro. Quem está falando, deixa a pessoa terminar, depois fala, olha, deixa eu complementar uma informação e digam qual é a informação. Lembrem-se que se acontecer alguma eventualidade e um dos membros da dupla faltar, a outra pessoa terá que apresentar tudo sozinha, tá? Ela não vai poder deixar de não apresentar, porque senão os dois vão reprovar no TCC, certo? Quem está lá presente tem que ser capaz de apresentar tudo sozinho se for necessário, tá ok? Se eventualmente lá durante o processo um tiver muito nervoso, que não consegue falar, o outro vai ter que ser capaz de ir lá e explicar a parte do outro. Então, gente, tenham o máximo de calma e é super importante nesse momento que vocês conversem entre vocês. Conversem e dividam e treinem esse texto o mais possível, o mais completo possível, o mais alinhado possível entre vocês. Tá ok, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham um momento de uma defesa tranquila, sem grandes problemas. É um momento em que vocês são os protagonistas da situação, são vocês que conhecem tudo daquilo, então
fiquem tranquilos e vão com a certeza de que vocês fizeram o melhor de vocês. Tá ok? É isso aí, boa sorte!